O mês de janeiro está movimentado em Porto Alegre e a população que tem frequentado as praças e parques da capital gaúcha chama a atenção para o cuidado com esses espaços. Conforme a Prefeitura, o objetivo é oferecer espaços e atividades para todas as turmas que frequentam o município e também para todas as tribos que ajudam a formar a nossa capital gaúcha. Estacionamentos particulares em Porto Alegre poderão ficar proibidos de cobrar taxa por perda de ticket, é o que prevê um projeto de lei aqui na Câmara Municipal. Além do alívio no bolso do consumidor, a cobrança de multa é considerada prática abusiva e não cumpre o previsto no Código de Defesa do Consumidor. Já já, a gente conta os detalhes. Vereadora Mônica Leal assume a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal. Além de representar, fiscalizar e incentivar o direito das mulheres, o órgão também busca a criação de leis e políticas públicas voltadas a nós. A Procuradoria da Mulher também recebe denúncias de violência e as encaminha aos órgãos responsáveis. Aqui no Brasil, a primeira Procuradoria da Mulher foi criada em 2009 pela Câmara dos Deputados, servindo de exemplo para outros parlamentos municipais e estaduais. Bancos de leite humano estão precisando de doações para bebês prematuros. Período de férias contribui para a redução dos estoques. E ainda também a gente vai falar sobre as férias, principalmente dos museus aqui em Porto Alegre. Bora aproveitar então? Uma das opções é o Museu da Comunicação Hipólito da Costa. Jornais, revistas, equipamentos de áudio e vídeo. O Museu Hipólito da Costa guarda importante parte da história da comunicação no estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso acontece em Porto Alegre. Você estaciona o carro num estabelecimento privado e recebe o ticket. Até aí, tudo bem. Mas em caso de perda do comprovante, muitos locais cobram multa. Um projeto de lei que tramita aqui na Câmara de Vereadores quer acabar com essa prática. Veja agora na reportagem do Leandro Olegário. Parados ou em movimento, eles fazem parte da paisagem da capital. Carros por todo o lado. E o desafio acaba por ser o mesmo: deixar na rua, na área azul ou em espaços privados. E é aí que a polêmica acontece. Eu fui esse tempo num shopping, eu não vou citar o nome, não tinha o ticket e eu tive que estar correndo atrás para poder estacionar o carro, né? E aí quando tu perde, eles querem te multar, mas quando eles não fornecem, aí tu não tem o mesmo direito, né? Um projeto de lei do Legislativo quer proibir a cobrança de taxa ou multa pela perda do ticket de estacionamento. Heloísa comemora. Eu acho justo, na verdade, né? Porque a gente já paga bem caro pelo estacionamento e tem câmeras por todos os lados, então acho que é uma forma também de a gente se sentir respaldado, né? Na verdade, ninguém perde porque quer, né? Às vezes acontece, está cheio de sacola na mão, alguma coisa. Acho justo. O autor do projeto é o advogado Lucas Fur, vereador suplente da bancada do PSDB. Ele explica que a proposta vai ser analisada por 3 comissões da Câmara de Vereadores, antes de ir à votação no plenário. É dever do dono do estacionamento ou dos seus prepostos, os seus empregados, terem aí o controle do minuto exato, do horário exato que esse consumidor adentrou, e daí sim controlar se a cobrança é por hora ou a cada 15 minutos ou meia hora, fazer essa cobrança de forma exata, correta, adequada. E se o consumidor vem a perder o ticket, bom, deve valer aquilo que o fornecedor anotou, registrou, e se ele não tiver registrado, deve valer aquilo que o consumidor está informando. O Código de Defesa do Consumidor deixa claro que a obrigação do controle de entrada e saída de veículos é do fornecedor do serviço e a cobrança de multa pela perda do ticket é considerada prática abusiva. E esse projeto vai beneficiar a todos, inclusive os bons fornecedores, que não estamos brigando, antagonizando com ninguém. Queremos apenas garantir o direito do consumidor, também dos consumidores de serviços de estacionamento, né? Eu acho que é uma boa, né? Ajuda, às vezes a gente não perde por querer, né? Perde por várias razões e tal. Acho que é uma boa. Vai facilitar para o motorista e vai inibir eles de cobrar multas abusivas em cima de alguma coisa que possa acontecer dentro do estabelecimento, né? Bom, vamos ver como é que vai se movimentar essa discussão aqui na Câmara de Vereadores esse ano aí, começando
as sessões plenárias já 1º de fevereiro. Vamos ver como é que vai se movimentar aí este e outros projetos de lei, tanto do Legislativo quanto também da Prefeitura. Bom, agora a gente muda de assunto e fala sobre lazer, esporte e também um pouco de meio ambiente. Aqui em Porto Alegre, os moradores têm aproveitado esse clima do verão para curtir as praças e os parques aqui da capital gaúcha. Mas será que esses espaços públicos estão preparados para receber a população? É o que a gente vai descobrir na reportagem do Matheus Valêncio. Atualmente, Porto Alegre possui 9 parques e 680 praças. Os espaços estão espalhados pelas mais diversas regiões da cidade. Tudo para atender mais de 1.400.000 moradores da capital gaúcha. As áreas são públicas e os locais oferecem opções para todos os gostos. Dessa vez, nós viemos até o Parque Marinha do Brasil. Por aqui, assim como em várias outras praças de Porto Alegre, a população encontra opções de lazer, esporte e, inclusive, locais de descanso ou até mesmo lugares reservados para a contemplação da paisagem. Conforme a Prefeitura, o objetivo é oferecer espaços e atividades para todas as turmas que frequentam o município e também para todas as tribos que ajudam a formar a nossa capital gaúcha. Eu gosto mais de vir aqui no Marinha porque a Marinha tem tudo, né? Tem as pistas de skate, tem as quadras de futebol e tem as pracinhas que as crianças gostam e o ar livre também, né? Eu acho bem legal preservar e eu gosto também de ir na Redenção por causa disso também. Eu acho bem legal. E o parque aqui, para mim, é um exemplo de um bom lugar para se ter de lazer. Tá? Tem muitas árvores, muitos locais de sombra, é um local mais longe um pouco das vias mais movimentadas, assim, o parque é extenso, né? Então a gente consegue ficar um pouco mais afastado das avenidas e a gente consegue ter um bom momento de lazer aqui no parque. Nos parques de Porto Alegre, o pessoal do esporte possui quadras, academias ao ar livre e espaços exclusivos para as atividades, digamos assim, mais fitness. A manutenção dos equipamentos não é a prefeitura que faz mais, aqui é os frequentadores. O pessoal da tarde aí está fazendo a manutenção, às vezes arrecada dinheiro para poder fazer os pesos. E uma das reclamações aí é o pessoal que vem no final da tarde e a iluminação, né? Que até hoje não botaram, está há anos apagada essa luz aqui. Que eu venho aqui desde 2001, né? Antigamente a prefeitura fazia os pesos aqui e tal, para a gente fazer os exercícios, e hoje a gente faz aqui, o pessoal vem aqui, faz tipo uma vaquinha, né? E a gente vai fazendo os pesos aqui, porque tá tudo atirado, não tem iluminação, estamos sem iluminação, também é precário, às vezes aqui quando chove também isso aqui fica tudo alagado. Já quem busca um momento de lazer, encontra áreas próprias para o descanso, ideais para curtir um momento em família, um período de reflexão ou ainda ter aquele minutinho mais reservado. Tem vezes que eu e ele saímos, só eu e ele, deixamos o bebê em casa e viemos para cá, para curtir no momento nosso, né? É maravilhoso também, é bem bom. De forma geral, as praças da capital estão recheadas de árvores para todos os lados. Mas ainda existem parques de Porto Alegre em que as áreas verdes não foram espaços tão privilegiados assim. Para a população, locais menos arborizados significam uma menor qualidade do ar. Eu acho que quanto mais verde, melhor, né? Tem menos, não tem carros também, né? Isso ajuda também bastante. Mas com certeza, quanto mais verde, melhor. Com certeza. Por isso que a gente sabe que a capital aqui é uma das maiores aqui do nosso país, que mais árvores comporta. A cidade aí é conhecida pelo maior número de árvores, uma das maiores com o número de árvores, e sobre isso a gente quer continuar repercutindo o assunto, porque o Matheus Valêncio, ele conversou com o diretor de Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Porto Alegre, para falar um pouco mais sobre como a prefeitura escolhe áreas onde as árvores podem ser plantadas, porque algumas não conseguem ter novas plantações. Enfim, a gente vai descobrir agora com o Matheus. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, Felipe, e a todos que acompanham a nossa programação aqui na TV Câmara. Como você já bem antecipou, nosso assunto agora é falar das áreas verdes de Porto Alegre, falar um pouco também sobre arborização, focando nas praças e nos parques, como a gente mostrou também na reportagem que acaba de ir ao ar aqui no nosso programa. Para falar justamente sobre isso, eu recebo hoje aqui ao meu lado o Alex Souza, ele que é diretor de áreas verdes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Alex. E eu
eu já começo lhe perguntando, como a gente viu a reportagem aí sobre o Parque Marinha do Brasil, o pessoal comentando muito sobre a questão da arborização. Para a gente que é leigo, a gente faz uma relação quase que óbvia para quem é leigo, que quanto mais árvores, melhor a qualidade do ar, melhor a questão do meio ambiente. Mas traça para nós esse paralelo entre o número de árvores e a qualidade do ar, por gentileza. Boa tarde a todos, bom dia. Eu gostaria então de frisar que a consideração ela é correta, né? A gente, quanto mais arborização a gente tem, os benefícios que essa arborização traz, eles vão muito além de garantir a sombra, né? Mas eles também trazem esse aspecto ambiental e muito relacionado à fauna, né? A microfauna local. Então, justamente, né, por esses aspectos, a gente sempre busca trabalhar na escolha da árvore certa para o lugar certo. Então, hoje nós priorizamos sempre nos plantios que são realizados espécies que tenham uma copa maior para poder garantir mais qualidade, não só do ar ou da sombra, mas também da drenagem, né? Quanto mais água é absorvida naquela copa, mais tempo ela leva para chegar até o sistema pluvial existente na cidade. E Alex, a gente também acompanhou na reportagem o pessoal comentando com a gente que o Parque Marinha do Brasil é um bom exemplo de um local muito arborizado aqui em Porto Alegre. O pessoal gosta muito, o clima por lá é bastante agradável, mesmo no calorão, que foi um dia que a gente gravou a reportagem ali, que a gente assistiu há pouco. Mas em outros trechos aqui de Porto Alegre, outros parques e praças, assim como os trechos da Orla recém-inaugurada há poucos anos, aqui na capital gaúcha, são menos arborizados, pelo menos nesse momento. Por que isso acontece, Alex? A árvore, como um ser vivo, né, ela para poder ter uma pega saudável e sustentável e poder se desenvolver no potencial pleno dela, essas mudas existe um porte, um padrão em que elas devem ser plantadas para que elas cresçam fortalecidas e deem menos problema de manutenção, por exemplo. Essas escolhas são multicritérios, são multifatores dos critérios, justamente porque no meio urbano a árvore ela tem que ser vista diferente da floresta, né? Então precisamos ter uma adequação às redes de infraestrutura que existem. Nós temos as redes aéreas como postes, iluminação, semáforos, nós temos a infraestrutura toda subterrânea com boca de lobo, com rede de água, com drenagem, com esgoto, né? Isso tudo faz com que a gente tenha, ao escolher a árvore, saber também a distância desses elementos que existem, dos equipamentos urbanos, além do lençol freático, né? Para a gente finalizar, Alex, quais são as regiões da cidade hoje que carecem um pouco de uma melhor arborização, principalmente nessa questão de uma melhoria dos portes e das espécies que vão ajudar aqui a capital gaúcha? Nós lançamos ano passado, no final do ano, um edital que prevê o plantio de mais de 5.000 mudas de árvores pela cidade, também a manutenção delas por um período de 5 anos para que elas tenham uma pega sadia, e a gente tem priorizado justamente esses locais. No caso, a Zona Norte é uma que tem vários plantios previstos. Nós, neste momento, estamos focando mais na ação de manutenção dessas mudas com irrigação, mas a partir do momento que passar esse período mais quente do verão, a gente quer iniciar massivamente o plantio pela cidade com esse contrato que já foi fechado, que já tem o recurso garantido e que já tem todos os projetos desenvolvidos pela Secretaria. Perfeito, muito obrigado pela entrevista, pelas respostas, Alex Souza. Obrigado, eu que agradeço. Então a gente ouviu o Alex, ele que é diretor de áreas verdes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui em Porto Alegre. Agora eu volto com você no estúdio, Felipe. Tá certo, obrigado Matheus Valêncio, obrigado pelas informações muito importantes para a gente realmente entender como que funciona esse processo aqui, entender realmente, a gente precisa aproveitar as áreas verdes, mas tem que ter um ar adequado, mínimo para a gente conseguir sobreviver a esse calorão aí. Muito boa informação, obrigado à Secretaria de Meio Ambiente que veio até a Câmara para conceder esta entrevista para a gente. Agora eu mudo de Câmara para falar sobre o Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que está precisando de doações para bebês prematuros, que estão com risco extremo de vida e estão internados na UTI neonatal da instituição. Podem ser doadoras as mães que estão amamentando e têm excesso diário de leite. A quantidade mínima necessária é de cerca de 50 ml. Os pré-requisitos são bom estado de saúde e também residência em Porto Alegre. Mais informações pelo telefone 51 3289 3334. A gente vai acompanhar agora um apelo que o hospital mandou aqui para a TV Câmara.
Olá, eu sou Angelita Leipelt Matias, nutricionista do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e membro do Comitê de Aleitamento Materno. Eu gostaria de falar um pouquinho de vocês a respeito do Banco de Leite. O Banco de Leite é um local dedicado à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e também à captação de leite humano doado para os nossos bebezinhos da UTI de neonatologia. Você, mãe, quer ser doadora? Para ser doadora, o que é necessário? Estar saudável, ter leite excedente e ser residente no município de Porto Alegre. Contamos com a doação. Entre em contato conosco pelo telefone 3289-3334 ou pelo e-mail bancodeleite@hmpv.prefpoa.com.br. Contamos com a sua doação. Venha! Isso aí, vamos então colaborar aí com essa causa tão importante, principalmente, né, garantindo a vida dos nossos bebês. Sabia que aqui na Câmara de Porto Alegre existe um espaço destinado à visibilidade e também à representatividade das mulheres? Vamos te mostrar o que é a Procuradoria Especial da Mulher do Legislativo, que terá como representante, esse ano, a vereadora Mônica Leal. Embora as mulheres sejam a maioria do eleitorado brasileiro e tenham conquistado espaço em diversos lugares, a cena política ainda é em sua maior parte masculina. Mas aqui no Legislativo existe um espaço destinado exclusivamente à visibilidade e representatividade das mulheres na sociedade e no parlamento. A Procuradoria da Mulher da Câmara de Porto Alegre foi criada em 2015 por meio de uma resolução. O órgão já realizou diversos eventos com foco na proteção dos direitos da mulher, no combate à violência de gênero e na construção de políticas públicas. Diversas parlamentares já representaram o órgão no Legislativo. Atualmente, a Procuradora Especial da Mulher da Câmara de Porto Alegre é a vereadora Mônica Leal. A parlamentar tomou posse ainda em janeiro. A importância ela tem um peso, né, enorme, porque nós estamos num momento onde as mulheres elas crescem cada vez mais em todas as áreas, na justiça, na saúde, no empreendedorismo, mas na política ainda é acanhada a participação feminina. Então, justamente, a minha intenção é despertar, é trazer estas mulheres que são especialistas em administrações, né, de tantos problemas, de áreas sociais, para esta área, para este segmento que requer um olhar feminino. E num momento tão delicado em que o país está vivendo, a Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul quer marcar presença no equilíbrio, no diálogo, no suprapartidário, para que o país, para que o nosso estado, para que a capital possa crescer, possa se desenvolver, pensando na educação, na saúde, nos direitos humanos, no respeito, no empreendedorismo. Esse é meu objetivo. Além de representar, fiscalizar e incentivar o direito das mulheres, o órgão também busca a criação de leis e políticas públicas voltadas a nós. A Procuradoria da Mulher também recebe denúncias de violência e as encaminha aos órgãos responsáveis. Aqui no Brasil, a primeira Procuradoria da Mulher foi criada em 2009 pela Câmara dos Deputados, servindo de exemplo para outros parlamentos municipais e estaduais. E a Procuradoria ela tem um objetivo específico, né, que é potencializar as mulheres nas suas funções, que é ser a voz das mulheres da Câmara Municipal, principalmente a voz das mulheres. E ela já tem essa experiência, a vereadora Mônica, por ter sido presidente aqui do Legislativo, aliás, foi uma grande presidente. E agora, na Procuradoria da Mulher, as mulheres vão estar muito bem servidas na sua representatividade, com a vereadora Mônica Leal, pela sua capacidade, pelo seu entendimento de compreender que hoje as mulheres estão ocupando, né, todos os espaços, não só na vida pública, mas também na vida privada, nas empresas, nas diretorias executivas, enfim. Então, eu creio num grande trabalho e a parceria da presidente, da vereadora Mônica Leal, com a presidência dessa Câmara, dessa casa. Então, acredito no grande trabalho que ela estará desenvolvendo. A Procuradoria da Mulher fica no 3º andar do Legislativo e é aberta ao público interno e externo, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 18. O contato pode ser feito através do telefone ou do e-mail que aparece na sua tela.
Isso aí, muito importante a gente lembrar desse órgão, desse instrumento que a Câmara de Vereadores oferece para as parlamentares, já que nós temos aí um número recorde de parlamentares que fazem parte da Câmara de Vereadores também, e para as mulheres também que vêm ao parlamento conhecerem as políticas públicas que todas elas têm direito. Agora, vamos falar de cultura. Porto Alegre tem mais de 80 museus e memoriais. São espaços para adquirir conhecimentos e entender a nossa própria história. Uma dessas opções é o Museu da Comunicação Hipólito da Costa, no centro histórico da capital. Sem precisar pagar nada, o visitante faz um mergulho na história do Rio Grande do Sul. Fundada em 1974, o Museu Hipólito da Costa possui um acervo que abrange as áreas da imprensa, publicidade e propaganda, rádio, fotografia e audiovisual gaúchos. Localizado na antiga sede do jornal A Federação, o prédio foi construído em 1922 e tombado em 1977 pelo Patrimônio Histórico de Porto Alegre. Jornais, revistas, equipamentos de áudio e vídeo. O Museu Hipólito da Costa guarda importante parte da história da comunicação no estado do Rio Grande do Sul. Essa aqui foi uma das câmeras filmadoras utilizadas pela TV Piratini, a primeira emissora gaúcha de televisão. O equipamento é do ano de 1959. Também é possível encontrar no acervo do museu uma central telefônica de 1895, rádios e máquinas fotográficas do meio do século XX e uma máquina de impressão tipográfica de 1954. Esses e diversos outros itens levam os visitantes para uma viagem no tempo. A gente tem um acervo bem variado ligado à comunicação, desde jornais, fotografias, até os equipamentos que a gente está vendo aqui, tridimensionais, de produção de jornal, TV, rádio, peças de publicidade, peças de vídeo. Então a gente tem acervo de vídeo, acervo de cinema, acervo de fonografia. É um acervo muito, muito variado que vai desde o século XIX até o século XXI. O museu ainda conta nos seus 3 pavimentos com espaços para exposições. Ali são realizadas mostras fotográficas de peças publicitárias, materiais e objetos que reconstituem os diferentes períodos históricos da comunicação social em nosso estado. O local também oferece um espaço para pesquisa de materiais históricos relacionados à imprensa gaúcha. São vitais esses espaços, né, proporcionarem de uma forma gratuita, enfim, um reencontro com a história e com a memória aqui do estado, né. Todos esses aparatos de memória são essenciais, tanto para o público especializado, que vai fazer uma pesquisa, quanto para o público leigo, para se interessar por história, se interessar para conhecer um pouco mais da nossa cultura. É bem importante. Vale a pena conhecer o museu. O museu tem a visitação de segunda a sábado, das 10 às 19 horas, com a última entrada às 18h30. Vocês também podem pesquisar no acervo do museu. A gente está atendendo segundas, quartas e sextas com agendamento, no turno da manhã das 10 ao meio-dia, no turno da tarde das 14 até as 17 horas. E vai ser uma honra, né, recebê-los aqui no museu. Muito legal a gente poder conhecer essa história aqui da comunicação. Bom, e o Museu da Comunicação ele é vinculado à Secretaria de Cultura aqui do estado e fica na Rua dos Andradas, no centro histórico aqui de Porto Alegre. Olha só, e o Museu da Comunicação é um dos espaços que vai participar do projeto Férias no Museu, uma iniciativa da Rede Educativa de Museus e também instituições culturais aqui de Porto Alegre. A ideia é aproveitar o recesso escolar para convidar as crianças e os jovens a conhecer os nossos museus. Para a gente saber mais sobre esse projeto, eu converso agora com a coordenadora da REMIC, a Júlia Burger. Júlia, bem-vinda à TV Câmara. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu queria também aproveitar para divulgar um pouquinho o que é a REMIC, tá? Bem brevemente vou falar sobre o que é. A REMIC é uma rede educativa de museus e instituições culturais que reúne 32 instituições culturais de Porto Alegre. Então, para ver como a gente tem instituições culturais, museus aqui, né? Uma cidade muito vasta, né? No sentido da cultura, da programação cultural. E um dos programas da REMIC, né, a gente tem programas permanentes, é uma rede que está surgindo, né, a gente começou em julho do ano passado.
Um dos programas pioneiros que a gente está estreando esse ano é o Férias no Museu, né? Então a gente se deu conta que tem uma demanda de crianças e de adolescentes na cidade que estão em férias, né, que os pais estão trabalhando, e a gente tem as instituições culturais abertas, né, com ar-condicionado para se refrescar nesse calor tão grande. E então tem uma programação gratuita, né, que são 11 museus e instituições culturais que estão oferecendo. Cada atividade vai acontecer num lugar diferente e ela acontece de 6 a 12 de fevereiro, tá? É uma semana corrida de programação de manhã e à tarde, né? E tem uma única coisa que é bom observar, que as crianças até 12 anos, elas precisam ser acompanhadas dos pais, tá? Ou de um familiar ou de um responsável. Quer dizer, é um baita de um passeio aqui na capital, para a gente poder realmente conhecer esses espaços que a gente falava, inclusive, que a gente passa muitas vezes pela rua e não presta atenção da riqueza desses espaços realmente, para as crianças poderem ter essa formação cultural da cidade onde elas moram também, do estado também. Isso, exatamente, né? Então, o museu também é um lugar de aprender, né? E que vai para muito além do que a gente aprende na escola, né? Então, ele está tratando de identidade, de patrimônio, de arte, de ciência, né? Então, a gente tem museus incríveis na cidade, que eu acho que é uma boa oportunidade de conhecer. E por que não também para os acompanhantes, também os mais velhos, conhecerem e desmistificarem aquilo que museu é coisa chata, que tem coisa velha, por exemplo, né? Mas é um espaço realmente... Os museus estão se modernizando também, isso é importante dizer. A gente tem vários espaços aqui que a gente tem visto que os museus têm conseguido acompanhar também as mudanças da sociedade. Isso é legal também, né, Júlia? Sim, é fundamental, né? O museu não é um espaço de coisas velhas, né? Ele não é um acervo somente, né? Eles têm muitos acervos, mas ele tem também um trabalho de conhecimento tecnológico, né, de sabedoria científica, não só de história, né, mas muita coisa atual, tem arte contemporânea, né, e Porto Alegre contempla uma gama de museus muito grande, né, a gente conhece pouco desse contexto, né, eu acho que a gente tem uma das intenções da REMIC é a gente conseguir divulgar melhor essa programação e essas possibilidades educativas que os museus trazem. Então, para a gente não esquecer, passar de novo o serviço, quando que vai acontecer e quem vai poder participar? Perfeito. Então, ele acontece de 6 a 12 de fevereiro, tá? É de segunda a sexta-feira. A programação começa às 9 da manhã e vai até às 17 horas. É para crianças a partir de 4 até adolescentes de 18 anos. Tem que fazer inscrição? Olha, pode chegar na hora, né? A gente tem toda a programação no Simpla, no link que está divulgado aqui. Pode dar um like também lá no nosso Instagram, que é remic.poa. Lá também tem toda a programação. E essa inscrição está aberta no Simpla, tá? De forma gratuita. Se a pessoa não conseguir, tiver alguma dificuldade para se inscrever no Simpla, ela pode chegar lá no local 15 minutos antes, que ela vai conseguir participar das atividades também, tá? Essas atividades são não só uma visita mediada no museu, mas oficinas, tem contação de histórias, tem jogos, tem brincadeiras, tem muitas atividades lúdicas aí para várias idades, né, diferentes. Tá certo. Júlia Burger, obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigada, muito obrigada. A gente vai acompanhar aí e a gente convida, levem as crianças, vão aos museus vocês, aproveitem para conhecer aí essa nossa história. Bom, e antes da gente encerrar, lembrando que aqui a Câmara de Vereadores também está com uma exposição aberta, iniciando agora no final de janeiro, sobre os 250 anos da Câmara. Afinal de contas, esse ano a Câmara completa 250 anos de história. E eu queria convidar vocês agora a acompanhar umas imagens de drone que a nossa equipe fez sobre a sede da Câmara Municipal de Porto Alegre. O Palácio Aloysio Filho ele foi inaugurado em 1º de maio de 1986. Belas imagens para marcar o ano que o Legislativo completa 250 anos de história. Estes e outros programas da TV Câmara você acompanha nas nossas redes sociais e também no site do Legislativo. Tchau!